Você sabe por que a Honda vende muito mais do que a Yamaha? Fica com a gente que vamos te explicar tudinho sobre essa história aí que tem décadas no Brasil. Pessoal ligado no Autopapo, o Autopapo de hoje é sobre a briga histórica, rivalidade, que a Honda e a Yamaha têm aqui no Brasil. Só que nós vamos explicar o porquê que uma vende muito mais do que a outra. Tem gente que acha que é porque uma é muito melhor, isso é questão de gosto. Na verdade, vamos trazer os fatos históricos dessa questão. Então fica com a gente, mas aproveita para deixar o like, já dá aquela clicadinha no sininho para ficar ligado em tudo que a gente trouxer de novidade do setor automobilístico. Bom, para falar do porquê que a Honda vende muito mais do que a Yamaha no Brasil hoje, a gente tem que se atentar desde a chegada dessas marcas aqui no país. A Yamaha chegou um pouquinho antes do que a Honda, em 1970. A Honda só foi chegar em 1971 no Brasil. No início, nenhuma delas tinha fábrica aqui, obviamente. A Yamaha foi a primeira a ter uma fábrica e a produzir um modelo aqui no Brasil, a RD50. Uma cinquentinha que foi a primeira moto fabricada no Brasil, de todas as marcas. Primeira moto da Yamaha e também primeira moto do Brasil. A Honda só foi entrar no mercado de produção alguns anos depois, em 76. Mas essa que é a grande questão da Honda, um dos principais motivos dela vender muito mais até hoje aqui no Brasil. Quando a Honda vendeu sua primeira moto, fabricou sua primeira moto em 76, ela já estava no Polo Industrial de Manaus. E é um local que tem muitas isenções fiscais. Mesmo com todo o trabalho de ter que ir para Manaus, levar mão de obra para lá, levar mercadoria para lá, nos anos 70, a isenção compensava. E aí, não só por causa disso, a Honda produziu a sua primeira moto de motor 4 tempos aqui no Brasil. Um motor que era muito mais agradável do que o de praticamente todas as outras motos que já existiam aqui. A RD50, que eu acabei de falar, a primeira moto da Yamaha, que foi fabricada em São Paulo, onde não tinha isenção fiscal, ela tinha um motor de 2 tempos. Esse motor, ele tinha algumas complicações em comparação ao motor 4 tempos. As principais delas não têm a ver com a baixa qualidade ou algo assim, mas pelo que o próprio consumidor via do motor. Primeiro, era um motor muito barulhento. E segundo, era um motor que fazia muita fumaça. Isso porque o óleo lubrificante era colocado junto do combustível. E aí passava tudo lá no meio e saía aquela fumaça preta, assim como alguns veículos de hoje, quando estão com o óleo misturando com a gasolina. Nesse caso, dessas motos 2 tempos, era normal isso. Porém, o brasileiro gostou muito mais das motos Honda, que já chegaram aqui desde as importadas com um motor 4 tempos, um motor muito mais silencioso e um motor que não soltava fumaça preta pelo escapamento. Então, já desde o início, por causa da isenção fiscal que a Honda teve por se instalar primeiro em Manaus e pela opção de trazer um motor estilo 4 tempos aqui para o Brasil, a Honda já chegou fazendo muito mais sucesso do que a Yamaha. Bom, os anos passaram e aí a Honda continuou fazendo sucesso. Mas isso também tem a ver com as estratégias que essa japonesa usou em comparação à sua conterrânea rival. A Honda seguiu beneficiando seus clientes um pouquinho mais do que a Yamaha. Por exemplo, o seu esquema de consórcios para adquirir motocicletas começou nos anos 80. Só que a Yamaha começou isso uns 2 anos depois. Então a Honda saiu na frente mais uma vez. E outro dos motivos que traz a Honda como a principal fabricante e vendedora do Brasil está na sua rede de concessionárias também. O editor, na altura do campeonato, o pessoal já está achando que é publi, né? Não, isso é história, viu, gente? Então se liga, não fica acreditando em qualquer coisa não, hein? Hoje em dia a Honda tem uma rede de concessionárias muito maior do que a Yamaha. Literalmente o dobro. A Honda hoje conta com mais de 1000 concessionárias, enquanto a Yamaha está lá na casa dos 500 esparramados por todo o Brasil. Isso ajuda no que na prática? Ajuda no cliente que, primeiro, quer chegar a uma loja para comprar a sua primeira moto. E segundo, quer ter uma autorizada para dar suas manutenções, para comprar peça e tudo mais. Então, se eu tenho acesso a mais lojas Honda, obviamente a minha chance de comprar uma Honda é muito maior do que de comprar uma Yamaha.
E por fim eu queria deixar um alerta de fake news relacionado ao primeiro assunto que eu abordei aqui, que são das fábricas lá de Manaus. Tem muita gente que acredita, eu não sei de onde que isso veio, que o sucesso da Honda vem de um acordo que ela fez com o governo brasileiro para que apenas ela produzisse motos 4 tempos durante 25 anos. Isso, galera, ó, fake news. A questão foi apenas de estratégia mesmo. O Soichiro Honda, o fundador da Honda, ele não curtia muito os motores 2 tempos que faziam muito sucesso naquela época. Já chegou colocando motores 4 tempos no mercado. A Yamaha teve a sua estratégia de fabricar motores 2 tempos e só nos anos 2000 trazer os 4 tempos aqui para o Brasil. Então, fica esperto para não acreditar em qualquer coisa. Bom, a gente sabe que cravar os exatos porquês de uma marca fazer mais sucesso do que a outra é complicado. Mas a gente trouxe aqui para vocês um pouquinho da história que faz com que a Honda venda mais do que a Yamaha no Brasil. Na verdade, venda mais do que qualquer outra marca. Falando de dados de 2024 aqui, do primeiro semestre, a Honda domina praticamente 80% do mercado e grande parte disso é com a famosa CG 160. Então, se gostou desse conteúdo que a gente pesquisou e deu muito trabalho para trazer aqui para vocês do Autopapo, deixa o joinha pra gente. Eu não sei se eu já pedi no início do vídeo, mas se eu não tiver pedido, deixa um joinha aqui. Se não gostou do vídeo também, deixa um dislike e comenta aqui o porquê que você gosta mais da Honda ou você gosta mais da Yamaha. Traz aqui a sua preferência ou até de outra fabricante também, hein? No mais, não se esqueça de acompanhar o Autopapo em todas as redes sociais, aqui no YouTube, no Instagram, no Facebook e também no nosso site autopapo.com.br. Até a próxima para mais conteúdos de motos, carros, caminhões e tudo mais.